Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica. Estamos estudando a série Provérbios, Sabedoria Divina para a Vida Cristã. Uns ensinos maravilhosos para o fortalecimento da nossa fé, para o engrandecimento da nossa fé e para que nós possamos assim crescer em graça, conhecimento e entendimento. Deus nos proporciona a palavra para que através dela nós possamos crescer em conhecimento e com isso fortalecer a nossa fé e a nossa vida espiritual. Oremos. Senhor Deus, te adoramos, te glorificamos neste momento em que nós nos colocamos aqui para aprender mais da sua palavra. Gratos somos por tudo que tem dado, tem feito a cada um de nós e pedimos, meu Deus, que o teu nome venha a ser louvado e glorificado. Tudo que aprendermos aqui nessa noite, que seja para a honra e glória, nessa manhã, que seja para a honra e glória do seu nome, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, hoje a lição número 5 da série Sabedoria Divina para a Vida Cristã. A paz para nossa irmã Rosilene Passos, para o irmão Legilson, para a irmã Rose Silva, para a minha irmã Carminha, e aos demais aí que forem chegando e participando conosco. Amém. A lição de hoje ela tem como título A Sabedoria Clama por Justiça. O texto áureo está em Provérbios 8, versículo 11, que diz: Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar a ela. A verdade aplicada diz: a sabedoria produz exaltação, porém o seu abandono nos conduz à destruição. Nessa lição nós vamos destacar a eternidade e a grandeza da sabedoria. Vamos também demonstrar o princípio da sabedoria e o temor a Deus e levar o cristão a descobrir as bênçãos que vêm através da sabedoria divina. A leitura está em Provérbios capítulo 8, dos versículos 22 a 30, que diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e ele era o arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Essa parte do livro de Provérbios é visto como um cântico, como um hino a Deus pela sabedoria. E aqui nesse capítulo 8 em que nós lemos, mostra a sabedoria de Salomão em comparar a sabedoria de Deus como eterna. E ele, para mostrar que a sabedoria é eterna e veio antes de todas as coisas, ele cita a criação. Se nós observarmos a natureza, o corpo humano, toda a forma de vida, seja ela vegetal, animal, material, nós vamos observar uma riqueza de detalhes. Né? Como pode uma riqueza de detalhes para que a gente possa compreender a sabedoria de Deus. Deus tudo fez, né? E esses dias eu estava vendo sobre o funcionamento do corpo humano, né? São vários órgãos e são interdependentes, né? Um
interligado ao outro, um depende do outro, e o corpo humano é uma máquina que se move. E aí eu fiquei imaginando assim, né, a tamanha capacidade de Deus de criar um corpo vivente com tantos detalhes, com tantos micros organismos, com tantos órgãos, com tanta perfeição, né? O corpo humano ele é perfeito. Então, quando nós contemplamos a criação, as árvores, os vegetais, as plantas, os animais, o céu, estrelas, planetas, nós vamos observar que Deus tem uma sabedoria enorme, uma sabedoria acima de todas as coisas. E essa sabedoria, conforme o autor de Provérbios, ela já estava com Deus antes de todas as coisas. E o que é importante nisso? A sabedoria, ela vem primeiro. A sabedoria, ela tem que estar à frente de tudo. Em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos decidir, nós temos que colocar a sabedoria. E a fonte de toda sabedoria é Deus. Não existe outra fonte de sabedoria. Conhecimento você pode adquirir através dos livros, através de leituras, estudos. Você adquire conhecimento. Agora, sabedoria nós só alcançamos se estivermos ligados a Deus, inspirados por Deus, movidos por Deus, para que nós possamos assim adquirir. A sabedoria, ela é dada por Deus e ela é gratuita. E a pessoa sábia, ela vive bem. A pessoa sábia, ela vive feliz. A pessoa sábia, ela sabe desviar do mal. Ela sabe fugir do mal. Então, quando nós pedimos a Deus sabedoria, nós estamos pedindo a Ele o dom para viver bem, o dom para viver corretamente, o dom para viver com prudência. E isso nos leva a uma vida exemplar, a uma vida controlada, a uma vida boa, né? Uma vida sem percalços inventados. Né? Grande parte dos problemas são problemas inventados. Né? As pessoas, não bastando aos problemas do dia, como diz a palavra, né? De Deus, basta ao dia seus próprios problemas. Né? Para que vamos inventar mais? Né? Para que vamos criar mais problemas? E tem pessoas que não conseguem viver sem conflito, tem pessoas que não conseguem viver sem problema, tem pessoas que todos os dias está provocando alguém, está suscitando a ira de alguém, essa pessoa não tem paz e quer tirar a paz dos outros. Por isso que nós temos que clamar a Deus, pedir a Deus por sabedoria, porque assim nós vamos viver bem e vamos saber desviar até mesmo dessas pessoas que nos causam esse tipo de sofrimento desnecessário. Esse tipo de pessoa que nos sugam, esse tipo de pessoa que nos consomem, esse tipo de pessoa que nos leva ao fiasco de uma angústia e aflição desnecessária. Então, a sabedoria, ela clama por justiça, e a justiça de Deus é estabelecida no nosso viver, e um viver eterno. E para que a morte não tivesse domínio sobre nós, Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu um plano de justiça em nós. E esse plano de justiça em nós é firmado na cruz do Calvário, com a morte de Jesus Cristo e com a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, estabelecendo assim uma nova aliança entre Deus e nós, onde nós alcançamos a Deus pela graça, pela misericórdia, puramente pelo amor de Deus. A grandeza da sabedoria, ela aqui no o texto bíblico apreciado, ele nos ensina um hino de louvor à sabedoria, personificada como alguém que conclama a atenção das pessoas para que ouça os seus conselhos, pois neles encontrarão vida e prosperidade. Provérbios 8 nada mais é do que chamando nós para refletir sobre a importância da sabedoria e clamar pela sabedoria. Provérbios 8 nada mais é do que chamar cada um de nós para viver em sabedoria. Porque a pessoa que vive em sabedoria, ele vai saber aonde entrar,
e ele vai saber aonde e como e quando sair. A pessoa com sabedoria, ela vai ter equilíbrio, ela vai ter doçura, ela vai ter firmeza, ela vai ter estabilidade, ela vai saber se comportar em qualquer situação, em qualquer momento. A pessoa com sabedoria, ela não vai viver em desespero, porque ela sabe que Deus tem todo o poder e toda a autoridade e que Deus é amoroso e compassivo a ponto de nos socorrer a cada momento de nossas vidas. Portanto, a pessoa que tem sabedoria, ela vive diferente. Ela tem uma vida diferente. Vai ter problemas? Vai, mas essa pessoa não vai se abalar. Vai ter dificuldades? Vai, mas ela não vai desanimar. Ela vai permanecer nessa busca, porque assim ela estará contemplando a graça e o poder de Deus. Amém? Vamos para a primeira parte da lição, que diz: a sabedoria está clamando aos corações. Provérbios capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó, não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam mais e escutam menos. Todo mundo quer ser o dono da razão, todo mundo quer ter razão em tudo, o pensamento da pessoa tem que ser superior ao das outras, ninguém quer ceder, ninguém quer reconhecer o seu erro, a sua fraqueza, ninguém quer reconhecer os seus limites, e com isso o mundo vai de mal a pior. O mundo vai sendo tomado por um orgulho incontrolável, um orgulho sem precedentes. Então nós precisamos aprender a ouvir mais. Nunca tome decisões ouvindo só um lado. Você ouve um lado, considera aquilo, mas é bom ouvir o outro lado, porque senão você vai tomar uma decisão motivada pelas emoções ou até mesmo pelos enganos e mentiras. Portanto, ouça todos os lados para você compreender, para que você tome decisões, para que você possa não tomar princípio ou partido em situação que você não vive e não conheça o outro lado, a outra forma. Tá bom? E assim você vai conseguir viver de uma forma bem, de uma forma estruturada, de uma forma convincente. Ainda sobre a sabedoria clamando aos corações, né? A parte A diz, um clamor para todos. O clamor da sabedoria é o desígnio de Deus sendo estabelecido contra as nossas vontades, as nossas virtudes. A sabedoria de Deus, ela supera a nossa própria vontade. Então, quando nós lermos a palavra, meditarmos na palavra e tivermos o entendimento, a compreensão do ensinamento de Deus, das instruções de Deus, então não tente sobrepor. Né? A sabedoria de Deus está acima de tudo e de todos. Então acate a sabedoria de Deus para que você possa, assim, ter esse efeito na sua vida, né? O efeito da sabedoria derramada sobre você. Em Provérbios capítulo 8, versículo 4, diz assim, a vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Hoje muitas pessoas desprezam a sabedoria de Deus em busca da sua própria sabedoria, da sua própria forma de ver e de viver. Até mesmo na interpretação da Bíblia, a Bíblia ela deve ser interpretada você considerando a época em que foi escrita, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual era o objetivo daquela mensagem, para que você possa ter a interpretação correta, né? Uma exegese perfeita. E hoje, até a interpretação da palavra, as pessoas estão dando o seu próprio entendimento. As pessoas leem a Bíblia e falam, eu acho assim.
Ah, eu penso assim. Ora, nós não temos que achar ou pensar, nós temos que ver a legitimidade da palavra de Deus. Não é o nosso entendimento, não é a nossa interpretação, mas é a interpretação real e literal do que o texto fala. Então, as pessoas hoje elas estão querendo sobressair até a Deus e por isso interpretam a palavra de Deus do seu jeito, interpretam a palavra de Deus da forma que ela quer. E você pode ver hoje a oscilação das pessoas, as pessoas não param mais nas igrejas. Vai para uma igreja, vai para outra, vai para uma igreja, vai para outra. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas ainda não se converteram. Elas ainda não se entregaram ao Senhor. Elas ainda não abriram o coração para a palavra. Elas estão procurando um lugar aonde são aceitas com seus erros, com suas falhas. Elas estão procurando um lugar onde elas possam se encaixar com a sua forma de pensar e com a sua forma de entender. Eles não querem que a palavra de Deus entre neles. Eles querem que a palavra de Deus se molde à vontade deles. Então, assim, isso é uma fragilidade enorme. É uma fragilidade muito grande. Então, nós precisamos ter a humildade de receber a palavra de Deus. Se ela vem para abençoar, recebemos. Se ela vem para exortar, recebemos, que a exortação também é uma bênção, porque quando Deus exorta, ele corrige para o nosso bem. Quando Deus nos dá aquela sacudida, quando o Espírito Santo revela o pecado, é para o nosso bem, é para que nós possamos abandonar, para fugir das consequências. Porque todo pecado traz consequência. Então nós temos que fugir da consequência, temos que fugir do pecado. E a palavra de Deus, quando ela nos exorta, é para nos sacudir nisso aí, é para nos levantar nisso aí. A parte B diz, um clamor despertando aos indiferentes. Como as pessoas estão indiferentes, como as pessoas não se entregam mais a Deus, não amam mais, não respeitam mais, as pessoas não têm mais aquele afeto, até mesmo no meio familiar. Eu fico pensando, o que vai ser dessa geração, o que vai ser desses filhos e desses pais. Hoje o número de abandono de idosos está enorme. O número de abandono de idosos é grande demais. E eu fico pensando, esses filhos de hoje, eles vão assumir os seus pais na velhice, vão cuidar, vão zelar, vão proteger? Claro que não, vão abandoná-los, vão deixá-los para lá. Então, por isso que nós temos que buscar a sabedoria de Deus, até mesmo principalmente no convívio familiar, para que nós sejamos amparados, para que nós sejamos protegidos quando chegar o tempo, quando chegar o momento, para que possamos assim viver esse cuidado e esse zelo de Deus em nossas vidas. Em Provérbios 8, capítulo 8, versículo 5, diz assim: entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendeis de coração. Assimilar e tornar sábio é um princípio. Então você tem que assimilar a palavra de Deus, compreender a importância da palavra de Deus, para que você possa então viver em sabedoria, para que você possa tomar posse dos ensinamentos de Deus, para que você viva bem. A sabedoria está clamando aos corações e um clamor de justiça. A justiça de Deus, ela foi estabelecida através de Jesus Cristo. O que é a doutrina da justificação, da justiça de Deus? É um pecador se tornar justo e puro, não pelas atitudes dele, mas pela misericórdia de Deus. Então, nós somos perdoados não pelos nossos atos. Não existe penitência, não existe um preço a pagar, porque Cristo já pagou por nós. Os nossos pecados são perdoados de graça,
Porque a morte de Cristo ali na cruz, ele substituiu cada um de nós na condenação do pecado. Ali naquela cruz, ele não levou só o peso do madeiro, ele não levou só a dor das chicotadas e dos pregos cravados nas mãos e pés. Ali ele levou a dor da nossa condenação, ele levou a dor dos nossos pecados. E ali ele substituiu cada um de nós. E o perdão dos nossos pecados não requer nenhuma penitência, porque já está pago. Se nós colocarmos algum preço para pagar os nossos pecados, nós estamos rejeitando a Cristo, estamos negando a Cristo. Portanto, quando nós pedimos perdão a Deus pela fé e abandonamos os pecados pela fé, aí sim é fruto da misericórdia e do amor de Deus. É fruto da bondade de Deus para conosco e somos assim perdoados. A mensagem do Evangelho é a mais profunda expressão da sabedoria e do amor de Deus para conosco. O que é o Evangelho? A salvação chegou, é de graça, através do sacrifício de Jesus. Isso é a mensagem da cruz. Isso é a mensagem central do Evangelho. O amor de Deus. A salvação de nossas almas, não por esforço nosso, mas por esforço de outro. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem central do Evangelho. A salvação chegou, é de graça, é através de Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre nós e Deus. Não existe outro salvador entre nós e Deus. Quando tentaram colocar Paulo, Pedro, Apolo como mediadores, como referências da igreja de Coríntio, Paulo escreve uma carta e diz: quem morreu na cruz? Quem foi crucificado? Foi Jesus. Portanto, a obra da redenção é dele. A mediação com Deus é dele. Não existe uma interferência, não existe nada entre nós e Deus, a não ser Jesus e o seu sacrifício na cruz. Quando nós colocamos qualquer outro ser entre nós e Jesus, quando nós colocamos qualquer outro ser entre nós e Deus, nós estamos blasfemando. Estamos agindo como anticristo, estamos recusando o sacrifício de Cristo. Portanto, devemos então viver a justiça de Deus, que é a salvação pela graça e misericórdia de Deus. A parte 2 da lição tem como título: A sabedoria revela o eterno conselho divino. E o conselho divino, ele é esplêndido para o nosso viver. O conselho divino, ele é formidável para o nosso viver. Em Provérbios 8, versículo 14, diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Nós buscamos, então, entender a realidade atual que o mundo está vivendo, que é uma realidade desregrada, insubordinada e desprezível. As pessoas não respeitam mais ninguém, não obedecem mais ninguém, não têm respeito por mais ninguém. E você acha que essas pessoas respeitarão a Deus? Vocês acham que essas pessoas que agem assim desregrada, insubordinada, desprezível, você acha que essas pessoas estão com Deus? Quem não respeita a Deus, quem não respeita a pessoa que está do seu lado, que está perto de si, vai respeitar a Deus? Então são pessoas perversas, pessoas má, que precisam da misericórdia de Deus. Portanto, anunciai o Evangelho a essas pessoas, quer elas queiram ouvir ou não. Se elas ouvir, serão salvas. Se elas não ouvirem, serão condenadas pelo Evangelho que você está pregando. Então não pense você que a sua pregação da palavra está sendo em vão. A palavra de Deus não volta vazia.
Se você está pregando a palavra de Deus para uma pessoa e essa pessoa aceita, essa pessoa será abençoada por essa palavra. Agora, se a pessoa ouve e não aceita, essa pessoa está sendo condenada por essa palavra. Portanto, não é em vão a sua pregação, a sua mensagem. Você não pode deixar de anunciar, mas deve levar adiante. A sabedoria revela o eterno conselho divino, um conselho verdadeiro. O conselho de Deus, ele é um conselho que nos leva a despertar contra a impiedade. Nós devemos ser pessoas piedosas, pessoas dispostas a perdoar, pessoas dispostas a ceder, né? A buscar o entendimento, a buscar um bom relacionamento, a buscar uma convivência harmônica dentro do lar, dentro do meio que você vive. É claro que existem as pessoas desagregadoras, as pessoas que dividem, as pessoas que buscam de alguma maneira interferir, atrapalhar, mas nós devemos, de uma maneira super especial, ver o agir de Deus, ver o mover de Deus e fazer a vontade de Deus estabelecida no quê? Naquilo que é a prudência, naquilo que é a piedade, naquilo que é o amor. Em Provérbios capítulo 8, versículo 7, diz assim: porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. O cristão ele tem que ser verdadeiro, o cristão ele não pode ter duas palavras, o cristão ele tem que ser verdadeiro, ele não pode andar mentindo. Né? Desde aquela mentirinha que alguém liga e você pede para alguém atender e fala, diz que eu não estou. Né? É uma mentirinha de nada. Aquela mentirinha que alguém bate palma na frente da sua casa, você olha e fala, e essa pessoa vai lá e diz que eu não estou. Então toda mentira é mentira. Uma mentira pequena é mentira, uma mentira grande também é mentira. E a Bíblia revela Satanás como o pai da mentira. O cristão tem que ser verdadeiro, o cristão tem que ser legítimo, o cristão tem que ser autêntico. Ele não tem que viver de fingimento, ele não tem que viver de fantasia, ele não tem que viver de acordo com aquilo que a sociedade quer que ele viva, mas ele tem que viver de acordo com aquilo que é os princípios divinos para a vida dele. A mentira, ela faz parte de um mundo maligno, de um mundo perverso, de um mundo mau. E quando nós vivemos da verdade, nós aborrecemos a mentira. Você pode ver que o cristão, ele é odiado, ele é rejeitado. O cristão, ele não é bem recebido em alguns momentos, em alguns lugares, por algumas pessoas. Por quê? Porque ele vive na verdade. E aquela pessoa que não está vivendo na verdade, ela não se sente bem com a presença do cristão, porque o cristão reflete a glória de Deus. O cristão reflete a majestade de Deus. E quando ele chega perto de uma pessoa, quando está junto com uma pessoa, aquela pessoa percebe a glória de Deus na vida do cristão e ela sente incomodada. E ela agride, ela ofende, ela fala, ela mente, ela difama, ela calunia. Por que faz isso? É uma reação do mal. É uma reação porque o mal está sendo aborrecido com a presença do bem. O mal está sendo incomodado com a presença da verdade. Isso você pode ver em João capítulo 8, versículo 31, né? Que a palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus, ela tem poder libertador. E o cristão, ele carrega em si a palavra de Deus, não só quando ele fala, quando ele prega, mas nas atitudes, no comportamento, no amor ao próximo, no respeito, no zelo, no cuidado, na prudência. Tudo isso é a revelação da palavra de Deus. O seu modo de viver também é a revelação da palavra de Deus. Por isso que o mal te persegue, por isso que o mal não quer a sua presença, não quer a sua face. Por isso que o mal te rejeita. É por causa
da verdade de Deus que está em sua vida, pela sua forma de viver com prudência. Então não mude a sua forma de viver para agradar o mundo. Tá? Não mude a sua forma de viver para agradar as pessoas. Você tem que viver conforme a vontade de Deus. E se as pessoas não gostarem de mim por isso? Deus colocará em seu caminho pessoas que vão gostar de você por causa disso. Se algum parente, se algum amigo te abandonar, Deus colocará outras pessoas em seu caminho, pessoas que realmente querem o seu bem, pessoas que vibram com o seu sucesso, pessoas que desejam os bons resultados em sua vida. Isso é a revelação do amor, da misericórdia e da justiça de Deus. Isso é princípio de sabedoria. O irmão Legil está pressupondo aqui, né, que os homens estão fugindo da verdade e abraçando o mundo. É a mais pura realidade. As pessoas estão vivendo não para si próprias, estão vivendo para os outros. As pessoas não estão vivendo para si, para sua família e para Deus. Elas estão vivendo para o mundo. Elas se comportam de forma que o mundo quer, que o mundo aceite, que o mundo quer que ela seja dessa forma, então ela vai ser dessa forma. E não é assim. O cristão é um povo separado. Vive no mundo, mas é separado. Você tem que ter essa consciência. Você está no mundo, mas você não faz parte do mundo. Você trabalha no mundo, mas você não faz parte do mundo. Você estuda no mundo, mas você não faz parte desse mundo. Então, a sua conduta em todos os lugares tem que ser com prudência, com sabedoria, tem que ser de forma que revela Deus na sua vida. Então, se você trabalha em meio a perversos, e é dali que sai o seu salário, é ali que sai o seu sustento, você não tem outra forma, você não tem outro trabalho, você tem que ficar lá. Então, permaneça, mas o seu comportamento tem que ser um comportamento de cristão. A sua forma de viver tem que ser uma forma de um cristão. Você tem que viver a honestidade, você tem que viver em prudência, em cuidado, em respeito, em honra. Você tem que dar sinais das características de Deus na sua vida. Você tem que dar sinais da glória de Deus na sua vida. Amém? E Deus vai sendo louvado e glorificado dessa forma. Ainda na lição sobre o conselho, né? O conselho divino, ele é um conselho que traz riquezas. Um conselho que traz riquezas. E não é riqueza financeira e material. É uma riqueza de espírito. É uma riqueza de paz. Você pode ver que tem pessoas que não têm absolutamente nada. Tem pessoas que vivem com pouco, com o mínimo possível para viver e sobreviver. Só que essa pessoa é agradável, você está com essa pessoa, você vai ver que é bem, que traz paz, que traz alegria. O que é isso? É uma riqueza espiritual. Não que as pessoas que sejam ricas, prósperas, que eu conheço pessoas muito ricas, prósperas, que também são bênçãos de Deus, que também têm o temor de Deus no coração, que também têm a alegria de Deus no coração. Mas o que eu estou dizendo é que a maior riqueza não é o bem material, não são as posses, mas a convivência com Deus, viver com sabedoria, viver conforme a vontade de Deus. Essa é a maior riqueza, porque quem vive conforme a vontade de Deus, se é muito rico ou se é muito pobre, não importa, essa pessoa viverá bem e terá o suficiente, viverá em paz, e é isso que importa a todos nós, viver em paz. Nada melhor do que você viver em paz, você dormir em paz, você acordar em paz. Nada melhor do que isso. Não existe nada que possa superar. Provérbios 8:18 diz: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. O que são essas riquezas duráveis e essa justiça?
É aquilo que Deus proporciona a cada um de nós. É aquilo que Deus faz para cada um de nós. É aquilo que Deus concede para cada um de nós. E assim, nós tornamos pessoas especiais para muita gente. Muitos odiarão, muitos caluniarão, muitos não suportarão a nossa presença. Você vai parar de ser convidado para algumas festinhas de aniversário, para alguns eventos de Natal, né? Por quê? Porque a pessoa não vai suportar a sua presença. Porque ela vive em trevas, ela vive em pecado, ela está afundada no lamaçal de pecado. E se você chega perto dela, a glória de Deus chega, a glória de Deus é refletida na sua vida. E por isso essas pessoas passam a te rejeitar. E por isso essas pessoas passam a não te aceitar. Então, ao invés de se sentir um rejeitado, pelo contrário, olhe para o outro lado e veja que aquela pessoa está numa decadência. Ao invés de você se sentir rejeitado, olhe para aquela pessoa e veja que aquela pessoa está empobrecida de espírito. Aquela pessoa está vazia, aquela pessoa não consegue viver. Ela vive uma fantasia, ela vive algo que não existe. E você está vivendo legitimamente, você está vivendo corretamente. Então, por isso que aquelas pessoas não te toleram, não te suportam. Então, ao invés de ficar magoado, irritado com aquilo, com o comportamento delas, ao contrário, tenha misericórdia, ao contrário. Ore por elas para que elas se convertam, para que elas saiam daquela miséria espiritual, para que saiam daquela perturbação espiritual, para que se convertam no Senhor, para que sejam salvas da geração perversa. Esse é o nosso dever. A sabedoria também é um conselho corretivo. Deus usa a sabedoria para nos corrigir, para nos disciplinar, para moldar a nossa forma de viver, para não deixar que nós venhamos viver de uma maneira descontrolada. Em Provérbios 8, versículo 10 diz: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então, a correção, ela tem um grande valor. A correção, quando Deus nos corrige, quando Ele passa um corretivo em nós, não é uma punição, pelo contrário, é um conserto. Então não veja a correção de Deus como uma punição. Eu lembro assim, quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo: olha, Deus vai te castigar, hein? Cuidado, Deus vai te castigar. Quem castiga? É Deus ou é Satanás? Quem castiga? É o amor ou é o pecado? Quem é que castiga? Então não use o nome de Deus em vão, não atribua a Deus mal nenhum, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é a fonte de toda a sabedoria, de todo amor e de todo conhecimento. Dele não vem nada ruim. O que vem de ruim para nós, mesmo com permissão divina, trata-se de julgamento das nossas atitudes. Trata de correção das nossas atitudes. E se você está sendo corrigido por Deus, se a palavra de Deus está cortando, se a palavra de Deus está batendo pesado contra você, fique feliz. Fique feliz. Porque Deus está dando uma chance de você se consertar enquanto é tempo. Deus está dando uma chance de você consertar enquanto pode. Porque a salvação é nessa vida. Depois que você passar pela morte, não tem mais... O apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas aos Romanos. Né? Ao homem compete viver somente uma vez. Então, nós, depois de mortos, já estamos julgados. Não adianta mais qualquer outra ação, qualquer outra atitude. A Bíblia é muito clara que depois da morte já estamos julgados.
Então, quando Deus nos corrige, quando Deus nos chama para o arrependimento, quando Deus nos chama para uma mudança de vida, é porque Ele quer nos salvar, é porque Ele quer nos mudar enquanto há tempo. Ele quer a nossa salvação enquanto há tempo, para que nós não venhamos perecer no fogo eterno, para que não venham cair na condenação eterna, na morte eterna. Vamos lá. A parte 3 da lição diz: pela sabedoria, Deus criou o mundo. A sabedoria ela é tão antiga que a sua existência remota ao princípio da criação. E no capítulo 8 de Provérbios, que nós fizemos a leitura no início, mostra a comparação que o autor de Provérbios faz da sabedoria de Deus antes que todas as coisas fossem formadas. Então, antes que tudo existisse, Deus já existia e a sabedoria já estava com ele. Existem os perversos, né? Eles costumam questionar os cristãos assim: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Você, cristão, já deve ter sido questionado dessa forma. Veja só, Deus existe antes de todas as coisas. E esse mistério da existência de Deus e o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo compostos em uma só pessoa, esse mistério nós só vamos entender quando estivermos nos céus. A nossa mente humana é incapaz de compreender esse mistério. Nós não temos sabedoria nem conhecimento suficiente para compreender esse mistério. Portanto, são mistérios a serem revelados no futuro. São mistérios que serão revelados somente mais adiante. Portanto, quando você for questionado assim, simplesmente diga que Deus subsiste a todas as coisas, ou seja, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o ômega, Ele é o fim. Então não existe nada antes de Deus nem depois de Deus. Tudo que existe está dentro de um intervalo da permissão de Deus, dentro de um intervalo da sabedoria de Deus. Deus criou o mundo, ele preexistiu antes da criação. Em Provérbios capítulo 8, versículo 24 diz: antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas das águas. Então a sabedoria já existia antes da água, já existia antes da terra, já existia antes do sol, já existia antes do vento, do ar, já existia antes de todas as coisas. E a sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria é o reflexo do próprio Deus. Então não existe nada antes ou depois que possa superar a Deus. Creia, simplesmente creia. Antes mesmo da criação, a sabedoria já estava em Deus, agindo de conformidade com o desígnio de Deus. Provérbios 8, versículos 27 ao 29 fala sobre isso. Deus oferece a sua sabedoria gratuitamente e não lança o rosto, né? Não lança em rosto, ou seja, não cobra nada, não joga na sua cara. Deus te dá sabedoria de graça e Ele não vai te cobrar por isso, Ele não vai chegar e falar para você: eu te dei sabedoria e você está vivendo de uma forma tola, né? Então, viva de uma forma sábia, de uma forma prudente, de uma forma que revele a glória de Deus na sua vida. Amém? Deus criou o mundo, pela sabedoria, e a sabedoria se manifestou na criação. Provérbios 8, 23 diz: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, desde o começo da terra. Antes da formação da terra, a sabedoria já existia. Antes da formação da terra, a sabedoria já estava lá. E a sabedoria é Deus. Amém? Então, na criação de tudo,
a sabedoria já estava, porque a criação é perfeita. Quando você olha os mares, quando você olha os rios, quando você olha as plantas, as florestas, quando você olha os animais, quando você olha as pessoas, você vai ver que Deus é perfeito, né? Como pode criar com tamanha perfeição? Só Ele. A sabedoria, pela sabedoria Deus criou o mundo, e a sabedoria excede a sabedoria humana. A sabedoria de Deus está acima da sabedoria humana. Provérbios 8:35 diz: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Quem encontra sabedoria, encontra o Senhor. Quem encontra sabedoria, encontra os favores do Senhor. Quem encontra sabedoria, encontra a misericórdia de Deus. Quem encontra sabedoria, encontra a paz do Senhor. Então, seja sábio, busque sabedoria, ore por sabedoria, clame por sabedoria, deseja a sabedoria de Deus. E Ele vai te tornar uma pessoa abençoadamente sábia, sábia em todas as condições. E você vai viver diligentemente, porque a pessoa sábia vive diligentemente. Vamos agora para a parte 4 da lição, que diz: a sabedoria oferece um banquete. Provérbios 9, versículo 1 diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. As bases da sabedoria estão na firmeza da igreja. E o que é a igreja? A vivência da fé em Jesus Cristo. O que é a igreja? Seguir a Jesus Cristo. O que é a igreja? Renunciar a tudo e todos por amor a Cristo. Isso é a igreja. Igreja é a sua vivência com Cristo. Igreja é a sua vivência com o Senhor. Igreja é o seu relacionamento com o Senhor. E quando nós nos agrupamos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, ali um canta, o outro ora, o outro medita na palavra, o outro dá um testemunho, e tudo isso vai fortalecendo a nossa fé, tudo isso vai animando a nossa fé, tudo isso vai trazendo à lembrança os favores de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a autoridade do Senhor, e tudo isso vai fazendo com que nós cresçamos na fé, fortalecemos na fé e oferecemos ali uma adoração sincera e verdadeira. E oferecemos ali, naquele culto racional, uma adoração que agrada a Deus, motivado pela fé do outro, motivado pela sua própria fé, motivado pela palavra que você ouve, pelos testemunhos que você ouve. Por isso é importante congregar, por isso é importante estar ali na congregação, por isso é importante não abrir mão das oportunidades no culto. Se você tem testemunho, vai lá e dá. Se você tem uma palavra, vai lá e dá. Se você tem uma oração a fazer, vai lá e ore. Se você tem algo a fazer pela igreja, faça. E esse culto será um culto agradável a Deus. Não é um culto litúrgico, não é um culto programado, não é um culto lido, não é um culto decorado, é um culto espontâneo. É o culto racional que o apóstolo Paulo fala, né? Que devemos nos oferecer em sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, prestando o nosso culto racional, que é um culto espontâneo, que é um culto que sai de dentro de nós, que sai da nossa alma, como fruto da nossa alegria e do nosso amor a Deus. Tem pessoas que usam o termo, né? Vou assistir um culto. Culto não se assiste. Culto não é espetáculo. Culto não é show, culto não é um momento de lazer, culto é uma entrega entre você e Deus, culto é uma relação entre você e Deus, culto é você se rendendo ao seu Criador, ao seu Deus. Você cultuar a Ele é você estar adorando, glorificando Ele com grande alegria. E quando se fala em glorificar e adorar a Deus, não é cantar, né? O cantar é uma das expressões.
Adorar e glorificar a Deus é você proferir palavras sinceras e verdadeiras, de um coração alegre, de um coração quebrantado, de um coração feliz, de um coração grato. Isso é o culto, isso é adorar, isso é glorificar. Essa é a adoração perfeita. Adorar o Pai em espírito e em verdade é você expressar o que você sente por Deus. Se num show, num espetáculo, ali tem palco, tem luz, tem coreografias, tem infinitas coisas que movem a sua carne, Mas e o seu espírito? Você tem que mover o seu espírito. E para mover o seu espírito é na simplicidade das coisas, é na pureza das coisas. Tem que ser legítimo, tem que ser verdadeiro. É isso que Deus espera de nós. A sabedoria oferece um banquete permanente. Provérbios 9:2 diz: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Aqui está uma alusão aos deleites da lei, da palavra de Deus que sacia a fome do povo. E sobre isso Jesus se apresentou no Evangelho de João, como o pão da vida, né? Você vai ver isso lá no capítulo 6 de João. Jesus se apresenta como o pão da vida, o alimento perfeito. Ninguém vive sem alimento, ninguém vive sem comer. E a vida espiritual também não vive sem alimento. E o alimento da nossa vida espiritual é Cristo. O alimento da nossa vida espiritual é Cristo. Portanto, o Evangelho tem que fazer parte de nossa vida. O Evangelho tem que estar presente em nossa vida. A sabedoria oferece um banquete de instrução. Provérbios 9, versículo 9 diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Quando você instrui uma pessoa certa, ela ficará mais certa. Quando você instrui uma pessoa sábia, ela ficará mais sábia. Quando você instrui uma pessoa amorosa, ela ficará ainda mais em amor. Agora, quando alimenta o perverso, ele fica cada vez pior. Quando alimenta o perverso, ele fica cada vez má. Quando alimenta o perverso, ele fica cada vez mais horrível, né? Mais terrível, mais horroroso. Portanto, alimente a sabedoria. Instrua com sabedoria, mostre com sabedoria, ensine com sabedoria, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado em sua vida. Amém? A sabedoria oferece um banquete de advertência. Provérbios 9:12 diz: se fores sábios para ti, sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Colhemos aquilo que plantamos. Se a nossa atitude é boa, colheremos boas coisas. Se o nosso comportamento é bom, colheremos boas coisas. Se agimos com honestidade, haverá honestidade conosco. Se formos prudentes, a vida será prudente conosco. Agora, quem alimenta o mal, quem busca o mal, quem deseja o mal, quem sonha com o mal, quem se alegra com o mal, vai viver a maldade desse pensamento, vai viver a maldade dessa forma de viver, dessa forma de pensar. E assim nós vamos caminhando em fé, buscando a graça e o entendimento de Deus. E a conclusão da lição diz assim: o sábio escritor contrasta a insensatez com a sabedoria. O reino de Deus nada é imposto por força ou violência. Portanto, devemos aprender que para vencermos precisamos da sabedoria. Se dela nos afastarmos, seremos conduzidos ao fracasso total. Hoje, Cristo, a fonte inesgotável da ciência e do conhecimento, nos propõe o caminho para a vida eterna. E nós não podemos viver como se vivêssemos aqui
para essa vida, para essa terra. Nós temos que viver como estivéssemos vivendo para a eternidade. Então, o perverso vive para a perversidade. O sábio vive para a sabedoria. E a sabedoria é Deus. Louvado seja Deus. Oremos para concluir. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti, queremos graça e misericórdia sobre nossas vidas. Guarde essas palavras em nossos corações para que sejamos sábios e prudentes, para que possamos viver de forma que Te agrada. Seja conosco, Deus, como tem sido até aqui, e em todo momento, abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar bênção e sabedoria, e que você tenha sabedoria para viver as maravilhas de Deus e para proporcionar à sua casa, à sua família, o mover da sabedoria de Deus. Deus seja louvado e que essas palavras possam te enriquecer, te fortalecer. Se essas palavras foram boas para você, compartilhe com outras pessoas para que possam também ser edificadas. Vamos salvar, essa aula vai ficar disponível aqui, e também no nosso canal no YouTube, que é IEMM TV. Deus seja louvado e aguardamos você para cultuarmos juntos. A paz seja com todos.